Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Como eu havia dito em um vídeo anterior, a respeito do sentido da elasticidade do fio com relação aos projetos que a gente tem, que nós temos que prestar bastante atenção no sentido do fio, porque de um único projeto, a gente pode conseguir outros só modificando o sentido do fio e alguns detalhamentos das partes dos corpos com relação aos bichinhos. Isso tendo em vista a coelha alfineteiro, que nós usamos o Microsoft para fazer, ele tem bastante elasticidade. Então, conforme eu havia explicado no vídeo anterior, eu apresentei para vocês um ratinho e uma patinha, que eu trabalhei o mesmo molde com algumas variações e consegui bichinhos diferentes. E agora eu vou trazer para vocês um cachorrinho. Eu fiquei de trazer o tutorial, caso vocês tivessem interesse. Algumas pessoas apresentaram interesse no tutorial. Então vamos lá. Primeiro ponto. Eu vou trabalhar o cão, porque eu já fiz o ratinho. A diferença do ratinho para o cão eu vou explicando conforme eu for fazendo. Então, primeiro, você vai pegar o Microsoft na cor que você desejar. Então, eu estou usando esse tom caramelo, aqui, um caramelo claro. Vai riscar conforme o sentido do fio. Então, no caso aqui, olha, eu risquei os dois bracinhos. O fio está na vertical. Então, isso significa que a elasticidade está para as laterais. Então, aqui estão os dois bracinhos, elasticidade para a lateral. Aqui, pouquíssima elasticidade. Perninhas. Olha aqui, ó. Eu risquei conforme o sentido do fio. Porque, olha, o fio está na vertical aqui, ó, que tem pouca elasticidade, né? Então, quando eu for riscar as perninhas, eu tenho que virar a perninha assim. Para que ela fique com o fio na vertical. Então, isso significa que a elasticidade vai para baixo e para cima da perna. É isso aqui que eu quero que a perna fique compridinha. Então, ambas foram riscadas nesse sentido. Tecido duplo, risca no avesso, caneta fantasminha. Aqui as solinhas do pé também, risquei em tecido duplo, fiz as marcações da parte da frente, da parte de trás, do centro, para poder encaixar depois aqui embaixo, no pezinho. Também segui. Olha aqui, ó, solinha do pé, é que aqui eu não coloquei o sentido do fio, mas o sentido do fio é esse aqui, tá? Então, risco no tecido duplo, essas partes. As orelhinhas também. Tô fazendo o cão, tá? O rato tem outro tipo de orelha, mas vocês vão cortar da mesma maneira, seguindo o sentido do fio, deixando o fio na vertical do tecido. Então, aqui, ó, a orelhinha, sentido do fio na vertical. Então, aqui, deixa eu pegar deixa eu ver se dá para vocês verem o risco aqui, porque eu usei a orelha num tom marrom. Então, tá aqui, olha, a elasticidade vai para as laterais, ó. Aqui não tem quase elasticidade. A elasticidade maior está para a lateral. Ambas em tecido duplo, risco do avesso com caneta fantasminha. Depois, trabalho a cauda, tecido único, risquei a cauda. Olha, o sentido do fio é na vertical, então a cauda vai ser riscada assim, com relação à elasticidade do tecido. Então, olha, podem observar, ó, elasticidade maior para cá, neste lado, nenhuma ou pouquíssima. Então, a cauda foi riscada tecido único. E, desculpa ficar virando molde, mas aqui, senão tem que ficar mostrando molde por molde. A cabecinha também. Sentido vertical do fio é da trama do tecido, tá, pessoal? Quando eu falo isso, é a trama vertical do tecido. Então, a elasticidade vai para as laterais, porque eu quero essa cabeça comprida, tanto para o rato quanto para o cachorro. Então, olha, tem bastante elasticidade para a lateral,
Para cima e para baixo, não, tá? Então, eu corto espelhado, corto uma vez, virado o focinho para cá e a outra vez o focinho virado para lá. Eu preciso disso porque eu vou fechar as duas pences e depois juntar as peças, costurar. Para o corpinho, a mesma coisa. Olha, sentido do fio ele está nesse sentido, então isso significa que eu vou querer que o tecido expanda para cima e para baixo. Então, na hora de cortar, eu vou acomodar meu molde assim, que é para ficar na vertical do fio do tecido. Então, tá aqui, ó. Então, a elasticidade vai estar para as laterais aqui, ó, e não para cá. Senão vai ficar um corpo curto. Então, aqui, ó, risco uma vez nesta posição, outra vez na outra, em espelho e faço, desculpa, saiu do foco, pessoal. Risco uma vez, corpinho virado com as costas para lá, outra vez, corpinho virado com as costas para cá, tá? Tem que espelhar porque a gente vai fazer as pences, fecha as pences primeiro, costura, depois junta as partes, deixa as aberturas sem costurar e para montar as peças. Então, por enquanto é isso. Para fazer o cão. Se você for fazer o ratinho, aí o que você vai fazer de diferente? Não vai ter a cauda, nem vai ter essa orelha. Você vai usar a orelha arredondada e a cauda mais comprida. Segue o sentido vertical do fio da trama do tecido, no tom do Microsoft que você escolher, a cauda a mesma coisa. A cauda está em tamanho natural, o que significa isso? Que eu vou cortar no risco. Corta no risco, isso para o rato. Corta no risco, depois dobra no sentido do comprimento, passa um pouquinho de cola, pode ser cola universal, aquela cola universal para artesanato, tipo a Pega Mil, por exemplo. Dobra e cola as duas bordas, porque o Microsoft não desfia. Então, você já deixa a cauda montada, ok? Então, agora eu vou fechar as pences da cabecinha do corpinho. Vou costurar as peças, montar as peças e já eu trago para vocês essa parte costurada para que a gente possa só encher e fazer o nosso bichinho. Até mais, daqui a pouco eu volto, pessoal. Retomando, pessoal, para fazer a montagem do corpo, vocês vão ver uma marcaçãozinha aqui onde está escrito cauda. Então, já faz a cauda, ó. A cauda do cachorrinho é o seguinte, tá aqui, ó, né? Ela é abertinha assim. Então, deixa eu pegar aqui um molde, ó. Deixa eu pôr um pedaço de uma folha mais escura para que vocês possam visualizar melhor. Olha, ela vem assim, tecido único. Tu vai riscar no avesso lá do teu Microsoft. Riscou, deixou a margem para costura, aí dobra aqui, ó. Ela tá assim, né? Vai dobrar nesse sentido aqui, vinca, nesse sentido, tá? Aí passa uma costura, retrocesso aqui, passa uma costura na linha, né? Que você riscou e termina aqui. Depois é só desvirar. Quando você desvirar, você vai ter isto aqui, tá? Ó, é a cauda dele. Então, você vem no corpinho, do lado direito, depois que você já fechou as pences, procura a parte das costas, que é onde tem a abertura. Tá aqui, ó, a marca tá aqui. Então, eu vou posicionar a cauda bem no centro dessa marca. Posiciona nesse sentido aqui, a borda da cauda com a borda do
tecido do corpo. Centraliza bem, observa se está bem centralizado isso. Arruma direitinho essa cauda. Alfineta. Pronto, alfinetei, depois é só juntar a outra parte do corpinho, né? Direito com direito. Posiciona bem esse corpo. Aí vai lá na máquina, ponto 1,5 a 2, retrocesso no começo, faz uma costura. Pode alfinetar as peças antes para poder alinhar essas linhas de costura, tá? Eu já expliquei isso em outros vídeos. Então, você alfineta todo o redor da peça e para juntar direitinho, né? As duas partes, casando bem a linha das pences. Casa primeiro essas duas linhas com alfinete. Depois vai alfinetando ao redor, né? Casando as linhas da parte de um lado e de outro. Aí vai lá na máquina, linha de costura comum, no tom que você está trabalhando no Microsoft. No caso, estou trabalhando este tom aqui, ó, é linha de cone, ela é 100% poliéster, ó, trabalhando esse tom, que é muito próximo do tom que eu estou trabalhando. São cores coringas que a gente fala, né? Um cinza, mas dá para costurar. Então, vai lá na máquina, ponto 1,5 a 2, retrocesso, costura todo o redor, retrocesso e deixa essa parte aberta para desvirar o corpinho depois. Montagem da perninha. Vocês vão ter lá a solinha, né? A sola está em tamanho natural. O que significa isso? Vai cortar no risco. Aí faz a marcação. Quando você fizer teu molde, você vai fazer a marcação aqui, ó. Onde está o ponto A, onde está o ponto B. Porque aqui é o calcanhar, aqui é a parte da frente do pezinho. Então, na hora de posicionar aqui na perninha, ela tem uma abertura aqui atrás. Eu já costurei, tá? Então, eu costurei aqui. Costurei da abertura. Fiz tudo isso daqui, cheguei até o pezinho. Parei, porque essa área tem que ficar aberta para caber a sola. Depois vim daqui até aqui. Aí sim, posiciona a sola direitinho, né? O direito com o direito. No caso, aquela marcação que a gente fez vai ficar posicionada na linha da costura, parte da frente e parte. Procura aí o pontinho. Coloca ele direitinho lá, casadinho na linha, parte de trás, alfineta, porque senão fica torto. Se a gente não fizer assim, os pezinhos não ficam certos. Como tem o direito e o esquerdo, aí depois é só posicionar aqui, ó. Tem posicionando, eu gosto de fazer isso à mão, tá, pessoal? Aí vai costurando aqui. A margem que você der na hora da costura, costurou aqui, deu esta margem. Deu 4 milímetros no máximo. Eu vou continuar com essa margem do outro lado, assentando as duas peças e vou deixar a mesma margem do outro lado. Se você tiver dificuldade, é só você riscar, espelha teu molde, né, do outro lado e faz o risco na perninha também. Depois que você montar, que você desvirar, vai ficar isso aqui, ó, porque você vai desvirar pela abertura. Pode usar um desvirador de boneca, eu uso uma pinça, tá? Aí você vai puxar, vai desvirar direitinho. Ah, uma outra questão. Desculpe, aqui, nessa parte mais funda da perninha, é bom dar um pique com a tesoura, ó. Dá um piquezinho, que é para poder a costura se assentar aqui, porque é bem profunda essa costura. Então, dá um pique, só cuidado para não cortar a tua costura. Dá um pique, que na hora que você for desvirar a tua peça, ela se assenta melhor, ó, tá? Fica com a perninha mais assentadinha. Então, ó, desvira, bonitinho, vai ficar isso aqui, tá? Perninha. Bracinho. Mesma coisa. Coloca as duas peças bonitinho, né? Direito com direito, retrocesso,
Deixa aberto uma parte, retrocesso, costura toda a lateral, ponto 1,5 ou 2, retrocesso aqui. Aí desvira por esta abertura. Quando você desvirar, vai ficar isso aqui. Cabecinha. Feche primeiro as pences, como eu já havia falado antes. Na hora de montar a cabeça, posiciona as pences bem casadinhas, tá? Pence com pence. Aí eu vou alfinetando também toda essa lateral e faço uma costura usando o mesmo comprimento de ponto para fazer essas peças todas. Vou usar esse mesmo comprimento de ponto, de 1,5 a 2. Retrocesso, passo a costura toda ao redor aqui. No final, retrocesso, abertura no pescoço. Aqui onde tem essa parte mais curva do pescoço, que é onde fica a papada, começa a papada do focinho, né? A gente também faz um piquezinho. Faz um pique com a tesoura para poder abrir melhor. Então, vai desvirar? Eu gosto dessa pinça, mas você pode usar um desvirador de boneca, um hashi, aquele instrumento que você está acostumado a trabalhar. Não tem necessidade de você ficar se enchendo de ferramentas se você já tem ferramentas úteis que você já está acostumado a trabalhar. Abre bem as costuras. Toda vez que você desvirar qualquer peça, abra bem a costura. Só tenha cuidado, se for um tecido muito fino, muito delicado, na hora de abrir, não forçar muito para não rasgar, né? Abriu bem, então você vai ter ó, as duas pences bem casadinhas aqui em cima e a cabecinha já pronta para receber o enchimento. As orelhas. Eu costurei com linha de cone também. Linha de costura. Eu fiz linha simples, a costura eu fiz com ponto... Eu estou fazendo à mão, porque é pequeno, então eu fiz o ponto atrás. Olha. Reforcei aqui com um nozinho, vim, fiz a costura em toda a lateral. Terminei aqui. Não rompi a linha. Por quê? Eu vou virar a orelhinha. Eu optei por esse tom de marrom para dar um contraste. Fica mais bonitinho. Caso você quisesse fazer a solinha do pé também num outro tom, fica bem bonitinho. Ó, virei a orelhinha para o lado do direito. Observe que você vai deixar uma linha. Cadê minha linha? Sumiu. Mas tem uma linha. É que aqui tá tão escuro. Fica uma linha, que é a linha da margem do molde, que a gente deixa. Então, nessa linha... Sumiu. Nessa linha, você vai dobrar a orelhinha. A sua agulha e a linha ainda tá aqui, tá vendo? Deixa eu passar pro lado do direito, porque ela tá pelo lado do avesso, pessoal. É melhor deixá-la. Passa a agulha aqui pro lado do direito, bem na linha da costura. Fica mais fácil para trabalhar depois. Uma linha escura, um tom escuro. Olha. Posiciona, empurra para dentro a margem, né, da abertura. De preferência onde está a linha do molde, é porque o meu sumiu mesmo. Mas como eu já sei que eu deixo uma margem de 4 milímetros para o plush, eu já sei o tanto que eu preciso deixar. Então, eu faço isso aqui, ó, tá? Vira a borda. Agora, com pontos invisíveis, agulha de costura à mão, não precisa ser uma agulha muito grossa, porque o Microsoft ele dá um pouquinho de trabalho com agulhas muito grossas. Eu venho fazendo o famoso ponto invisível. Não precisa ser muito pequenininho, não, tá? Pode ser um ponto um pouquinho maior, só para fechar a borda da orelhinha. Para não deixar isso aberto. Pode usar cola? Um pouquinho, porque nós vamos passar costura aqui ainda. Então, se for uma cola que vai oferecer resistência na hora de costurar, melhor não usar. Faz o ponto invisível, que é rapidinho, uma abertura pequena. Você vai fazer isso também para fechar as outras aberturas do corpo, tá? Assim que você encher as outras partes do corpo, porque só não se enche aqui, a cauda e as orelhas. O resto, todo cheio. Cabeça, braços, pernas e corpo, tudo cheinho. Terminou de encher, faz esse ponto para fechar a abertura
por onde você encheu. Depois que você fez isso, com a agulha e a linha ainda aqui, você vai dobrar a orelhinha, tá? Dobra a orelhinha. Eu já tenho outra orelha pronta, mas, bom, deixa eu mostrar pra vocês como eu faço, porque a orelha é igual. Ó, aqui tá a linha aqui, você vai dobrar a orelha. Tá a orelha assim, dobra aqui. Dobrou, tá tão escuro. Dobrou, vai pegar a outra ponta lá do outro canto. Trava esse nozinho. Travei meu ponto. Deixa a orelhinha assim, com a linha e a agulha aqui ainda, para na hora de fixar a cabeça, você já estar com a linha e a agulha aqui e não ficar enchendo a peça de nó, tá? Então, deixa aqui e reserva. Agora, eu vou costurar esta parte do corpo, vou costurar a sola ao pezinho, e aí eu já encho e volto, desviro, encho e volto com vocês para mostrar o resultado como ficou. Então, até daqui a pouco, pessoal. Pronto, pessoal, peças cheias, fechadas. Agora vamos começar a montagem. A primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar a cabeça. Então, vamos reservar as outras peças e nos concentrar a cabeça. Observe como ele ficou bem compridinho, né? O formato ficou bem comprido. Apesar de ser o mesmo molde da cabeça da coelhinha que eu usei para o alfineteiro, ele, mudando o sentido do fio, a elasticidade foi para a lateral, então ficou uma peça comprida. Essa parte é onde tem a marcação da pence, a parte de cima da cabeça. E a parte aqui embaixo, onde estava a abertura, que eu enchia o pescoço. O que eu fiz? Eu marquei os olhos. Eu uso 2 alfinetes, gosto de usar 2 alfinetes de cabeça pretos e marco os olhos. Eu venho, marco no local, olho, viro para mim, vejo se está agradável a posição do olho. Aí eu vou lá do outro lado, olho por cima da cabeça, faço uma linha, isso uma linha visual e marco o outro olho. Aí eu venho, olho a distância que deu, do final da pence até o olho, deu em torno de uns 2 centímetros mais ou menos, e vejo se o outro deu a mesma distância. Deu. Olho de frente e observo se os dois estão nivelados. Olho de cima, olha aqui, ó, olho de cima e vejo se eles estão nivelados. Estão. Estando na mesma altura, os dois olhos, você vem com a caneta fantasminha, gira o alfinete assim, ó, para fazer um buraquinho no tecido. Vem com a caneta fantasminha, faz uma marca aqui, do outro lado a mesma coisa. Caneta fantasminha, faz uma outra marca, tá? Isso aqui já vai deixar os olhos marcados, porque você vai precisar trabalhar a cabeça, o alfinete atrapalha. Sim, antes que eu me esqueça, o enchimento que eu usei foi esse aqui, tá? O enchimento misto siliconado. Mas você pode usar o enchimento que você tenha aí. Agora eu vou precisar de uma agulha um pouquinho maior, tá? Porque eu vou fazer a modelagem. Eu vou trabalhar com a mesma linha que eu fiz a costura, porque ela é uma linha forte, uma linha 100% poliéster. Mas, espero eu que ela não rompa. Mas o ideal seria costurar com uma linha de pesponto. Eu vou tentar costurar com essa. Se arrebentar o fio, aí eu passo para a linha de pesponto, que é a linha de pesponto mais próxima do tom que eu tenho, do tom que eu estou trabalhando, é esta. Ela é um pouco mais clara, pouca coisa mais clara, tá? O tex dela, deixa eu ver, o tex é 50, tá?
Então, caso a minha linha de costura de poliéster, que é essa aqui, ó, de cone, que eu estou trabalhando para fazer a costura, não dê certo, aí eu parto para a linha de poliéster. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, fio duplo, passei o fio duplo na agulha e deixei a argolinha no final. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar o nariz do nosso cachorrinho. Eu venho aqui e marco o tamanho que eu quero esse nariz. Vamos supor que eu quero o nariz desse tamanho aqui, ó. Introduzo a agulha próximo da linha de costura e sai lá em cima o mais reto possível. Puxo, volto, dou 1 ou 2 milímetros de distância e alço essa argola para travar meu ponto aqui. Travei. Agora eu dou uma volta, ó, tô aqui, dou uma volta, passo pela cabecinha e de novo eu introduzo a agulha aqui e saio lá no meio. Seguro a linha, puxo. Faço a mesma coisa do outro lado, dou uma volta, introduzo a agulha aqui no meio, saio lá no ponto inicial, seguro a linha para que ela não fuja e vinco. Aqui eu já marquei o narizinho, tá? Do nosso cachorrinho. Agora, para travar isso aqui, basta beliscar um pouquinho do tecido. Belisco o tecido. Eu fiz linha de preguiçoso porque eu vou precisar de uma quantidade de linha grande para fazer a modelagem de cabeça, pessoal. Ó, travo o nozinho aqui. Pronto, a gente já tem o nariz marcadinho aí, ó. Tá vendo? Esse é o nariz do cachorrinho. Agora eu vou sair lá, introduzo a agulha aqui, é onde está a finalização do meu ponto, e saio lá onde vai ser o olho do cachorrinho. Sai aqui. Daqui eu vou sair num ponto aqui no pescoço. Então, eu dou uma distância de mais ou menos uns 2 milímetros. E saio, atravesso daqui e passo para o lado de lá. Porque eu preciso vincar o lugar desse olho. Eu vou usar uma pérola, um par de pérolas pretas de 5 milímetros. Então, eu preciso fazer um pequeno vinco aqui para marcar a posição dessa pérola e ela ficar mais afundada na carinha do cachorrinho. Então, seguro a linha aqui, belisco o tecido lá embaixo, perto do pescoço, na base do pescoço. Seguro essa linha e travo. Olha aqui, ficou um pouquinho mais afundado. Daqui, eu volto lá no meu ponto de partida. Pego a pérola. Esse danado para correr, eu já guardo lá dentro para evitar que ela corra, mas ela corre ainda. Pego a perolazinha. Saio aqui embaixo, eu vou introduzir a linha em cima, para que o furo da pérola fique para cima. Saio de novo lá no local onde eu travei o ponto. Posiciono essa pérola. Olha, posiciona a pérola. Afunda, para que ela adentre o tecido. Aqui, ó. Tá vendo? Ela entrou no tecido. Segura a linha, belisca o pano. Faz uma argolinha. Segura firme. E dá um nó. Às vezes é preciso passar novamente lá, porque esse pano é um pano elástico, ele tende a voltar. Aí. Olha aqui.
Ficou afundado, mas não tanto. Então, a gente volta. O bom passar mesmo é 2 vezes. E eu gosto de usar a linha na cor do tecido que eu estou trabalhando, porque assim evita ficar mancha. Deu nó lá dentro. Isso acontece, deixa eu ver. Foi dentro ou foi fora? Foi dentro. Deu um nozinho lá dentro. Não tem problema. Passo aqui. Saio ao lado da pérola. Volto lá onde eu estou. Puxo. Arrumo a pérola. Vinco bem. Vou aproveitar essa linha que sobrou aqui. Já aproveito e dou um nó. Aí fica um arremate bem feito embaixo do pescoço. E o olho bem presinho. Tá certo que isso não vai para mão de criança, mas o ideal é a gente deixar sempre bem arrematado. Para ficar embaixo do pescoço, a gente não vai ver essa terminação. Olha lá, o olhinho afundado dentro da cabecinha. Agora, daqui, eu saio para a marcação do olho do outro lado. Esticar bem o fio. Faço a mesma coisa, tá, pessoal? Então, eu vou pausar um pouquinho, vou fazer isso. Aí, no caso, eu saio aqui do lado, tá? Ó, saio do lado oposto. Se eu estou deste lado da cabeça, aqui tem a linha, se eu estou do lado de cá, eu saio do lado de lá. Na região do pescoço, não muito longe, tá? Da linha da costura. Vinco. Só para marcar a mesma posição do olho. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? Então, eu vou fazer isso, já volto com vocês para que o vídeo não fique muito longo. Olha, já vou prender a pérola e já volto. Pronto, pessoal. 2 olhinhos colocados. De um lado, de outro da cabecinha. Agora, eu preciso marcar onde eu quero a boquinha. O que eu faço? Eu costumo usar o dedo. Eu marco aqui, olha, e olho. Se eu gosto da posição na lateral, né? Não pode colocar ela muito próxima do nariz, tá? Senão fica estranho. Ele fica estranho. Então, coloco no meio caminho, vamos dizer, daqui pra cá, coloco no meio. Ó, do final do nariz até o começo do pescoço, no meio. Uma posição já bem agradável. Então, eu saio daqui, da onde eu estou, e vou lá no meio. Ó. Da linha do centro para a linha da saída da linha e da agulha, eu deixei 2 milímetros. Então, eu vou passar 2 milímetros para lá da linha e volto lá para o centro do pescoço. Olha aí, aqui já marquei a boquinha do cachorrinho, ó. Travo a linha aqui. E volto e faço a mesma coisa. Porque senão ele vai voltar ao estágio inicial dele, porque o tecido é elástico. Então, eu venho aqui, 2 milímetros para lá e travo. Pronto. Boquinha do cachorro feita. Agora, trave o seu ponto aqui, com um nó de preferência.
Pode passar 2 vezes na argolinha para travar bem. Pronto, travado. Passo por dentro do tecido, é mais uma garantia. E corte aqui mesmo, porque isso vai ser fechado lá no corpinho. Eu não vou deixar a agulha e a linha aí já direto, porque eu ainda preciso prender a orelha, e senão enrola tudo. Vai ficar complicado. Então, vamos às orelhinhas agora. Então, a gente tem as orelhinhas já com... A gente deixou as linhas aqui, né? Com agulha, quando finalizamos. Nós vamos posicionar essas orelhas à cabeça. Olha, a orelha pode ficar mais baixa com relação aos olhos, pode ficar mais alta, cada um escolhe a posição que deseja para a orelha. Eu gosto da orelhinha mais baixa, ó. Acho que ele fica mais dengozinho. Então, eu pego a linha da terminação da pence, que é esta linha aqui, ó. Tá vendo? A pence termina aqui e eu faço como se fosse um triângulo imaginário com a linha do centro de trás da cabeça. Então, eu vou prender a orelhinha quase que no centro desse triângulo imaginário que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar numa posição boa, um pouquinho mais abaixo, porque ela vai pegar a terminação da minha pence, ó. E eu costuro a orelhinha nessa posição aqui. Olha. Termina a minha pence, faço um triângulo imaginário com relação à linha do final do centro da cabeça e eu posiciono a orelha aqui. Para me certificar de que isso aqui vai ficar na posição certa, eu alfineto. Gente, alfinetar, quando tem muita camada de Microsoft, não é fácil, mas a gente consegue. Os alfinetes vão ficando robustos com o passar do tempo e o Microsoft ele é um tecido um pouco grosso, né? Um tecido meio grosso, mas dá pra gente conseguir. Pelo menos 2 alfinetes eu preciso só para posicionar essa orelha. Pronto. Posicionei uma. Agora vou lá do outro lado e faço a mesma coisa com relação à outra. Pronto. Agora eu observo se elas estão na mesma altura. Olho aqui atrás. Vejo se elas estão na mesma altura aqui. Se a distância entre a linha das costas para a orelha é a mesma para os 2 lados. Observo aqui em cima se a distância do centro para cada orelha é a mesma. Se a distância da pence para cada orelha é a mesma. E observo de frente se isso está agradável aos olhos. Se estiver, pronto, está no ponto da gente começar. Para não fazer bagunça com tanta linha e agulha, eu alfineto uma das agulhas aqui de costura e utilizo a outra para prender essa orelha à cabeça. Então, eu saio lá, próximo à linha da cabeça, e prendo da seguinte forma: um ponto na orelha, um ponto na orelhinha, um ponto na cabeça. Ponto invisível. Um ponto na orelhinha, um ponto na cabeça. E assim eu vou prendendo até chegar nessa parte aqui da orelha. Já eu volto com vocês. Pronto, cheguei até aqui, onde termina o limite da costura da orelha. Agora eu vou prender essa parte da frente aqui, ó, essa parte daqui da orelha, para esconder a costura do fechamento da abertura. Então, vem um ponto na cabeça, um ponto no tecido da parte da frente da orelha. Um ponto na cabeça. Isso aqui ela vai segurando no nariz, ela prende nos alfinetes, assim vai. Isso porque eu já tirei os alfinetes para poder trabalhar. Um ponto
na orelhinha. É só para esconder aquela costura que a gente fez de fechamento da abertura da orelha, né? Eu estou usando fio simples aqui, porque foi o mesmo fio que eu usei para costurar a orelha, mas você pode usar fio duplo. O interessante é que seja no tom da orelha, por isso que a gente não tirou a linha. Olha, a orelha levantou um pouquinho, porque eu puxei. Então, o que eu faço? Eu quero a orelhinha mais baixa, não quero ela levantada, quero que ela fique abaixadinha, como está a outra lá, ó, do outro lado. Essa aqui tá abaixadinha. Tá vendo? Tá mais bonitinha do que essa que levantou. O que eu faço? Introduzo a agulha aqui, aonde eu terminei, e vou segurar aonde eu quero abaixar a orelha, que é aqui, ó. Nesse ponto aqui. Então, eu saio com a agulha no centro da orelhinha. Agora, se quiser deixar a orelhinha solta também, fica a critério, tá? Se você achar que fica bonitinho ela solta, deixa solta. Olha, já enganchou na outra lá. Isso é comum quando a gente trabalha com muita linha e alfinete juntos. Olha aqui. Segurei. Agora eu dou um pequeno ponto aqui. Pontinho de arremate, só para segurar essa orelhinha aqui. Pode ser um pontinho de cola também, viu, pessoal? Quem quiser trabalhar com cola também pode. Volto lá pra cima. Pego os dois tecidos. Vejo se a orelhinha está na posição que eu quero. Pego a cabecinha novamente. Aí. Olha lá, ela fica viradinha para baixo, tá vendo? Ó. Se você usar a cola, ela não vai puxar essa parte do meio da orelha. Então, às vezes, não fica vincado. A gente perde esse vinco aqui, ó, tá? Agora é só beliscar aqui em cima. Pode beliscar aqui embaixo também. Deixa eu beliscar aqui embaixo, porque a gente não vê se ficar qualquer linha visível, pelo menos vai ficar na parte do marrom. Belisca o pedacinho do marrom e trava teu ponto aí. Pronto, travado o pontinho. Introduz a agulha e a linha na cabecinha e sai em qualquer ponto atrás da cabeça. Agora é só cortar o excesso e fazer a mesma coisa na outra orelhinha. Então, eu vou fazer isso nessa daqui e já eu volto. Pronto, pessoal. Cabecinha montada. Agora, a gente vai partir para maquiagem. Então, vamos usar aqui nosso giz pastel, giz a óleo pastel. Eu vou trabalhar com pincéis de maquiagem mesmo, tá? Esse aqui é um pincel que ele tem as cerdas sintéticas, mas ele é bem espesso, tá? Bem espesso, ele não é muito macio, não. Ele é macio, mas ele é mais durinho, tá? Tem esse chanfrado aqui, ó, um corte um pouco chanfrado. Isso ajuda na maquiagem. Vou fazer uma bochechinha, já vou direto lá, não preciso nem riscar no... Deixa eu tirar só a capa. Eu não preciso nem riscar no papelão, porque ele é bem macio. Então, já vou direto ali no vermelho e faço uma bochechinha no cachorro. De um lado... Opa, desculpa, eu só tirei do foco. Do outro. Aí, já fiz a bochechinha. Agora, para o nariz, vou pegar um pincelzinho menor.
Um pincel de maquiagem também, olha, menor. Eu vou usar o tom de preto. Se por um acaso eu achar que ficou sem tonalidade, eu posso usar tinta para tecido para pintar isso daqui. Porque a tinta para tecido vai auxiliar bastante. Só vai tirar um pouquinho da textura. O que é o que eu não gostaria que acontecesse. Porque eu queria que ficasse com essa textura fofa, que é característica do Microsoft, ou dos tecidos que tem essa textura veludada. Então, vamos lá. Passar algumas vezes para fazer a maquiagem do narizinho. Poderia ter feito marrom também, é que o marrom eu acredito que seja mais claro ainda. Mas nada impede de fazermos isso. Pode ser feito com aqueles pincéis que a gente trabalha no canal, que eu expliquei como fazer para que o pincel de cerda chato ficasse semelhante a uma língua de gato. Mas esses pincéisinhos aqui são tão baratos. E como eu ia trabalhar com tons um pouco diferenciados, eu resolvi optar por eles. Uma vez eu ganhei um estojinho de pincéis e não uso para maquiagem. E deixei o estojinho encostado. Falei que o cara vai servir para alguma coisa. Aí tá servindo. Olha, tá vendo? Já maquiou o cachorrinho. Olha, ele ficou com o narizinho fofinho e escuro. Caso eu optasse pela tinta para tecido, essa lanugenzinha aqui, ó, iria sumir. Porque a tinta vai compactar tudo isso daqui. Mas se você quiser um nariz mais escuro que isso, você pode optar pela tinta para tecido. Mesmo os pincéisinhos, olha, de maquiagem, só que ele tem a cerda um pouquinho mais fina. Vou fazer a boquinha. Só estou usando vermelho. Pronto, olha. Que simpático cachorrinho. Caso você ache, ai, nossa, mas a boca ficou muito grande. Tá muito grande. Pode vir com qualquer pincel. Limpo, cerda limpa. E esfregar. Enquanto você já passou, esfrega, que isso aqui tira todo o excesso da tinta, do pigmento do giz a óleo. Olha, ficou mais suave a boquinha. Pode fazer isso na bochecha também, tá? Onde você achar necessário. Eu gosto também de maquiar um pouquinho próximo aos olhos. Então, eu vou pegar aqui o tom de marrom, que é o mais perto do caramelo, da pelagem do cachorrinho. Vou maquiar aqui, ó, essa região próxima aos olhos. Isso poderia ter sido feito antes de colocar a pérola também. Poderia ter maquiado essa região antes, mas dá para fazer depois. Olha aí. Tá vendo? Agora vem pro lado de cá. Caso você queira fazer uma mancha no olhinho também, fica a critério. Pode aumentar a maquiagem e fazer uma mancha, como esses cães que tem manchas pelo corpo. Pode usar o próprio giz a óleo e fazer as manchinhas. Olha, o marrom dessa cartela aqui é tão próximo do vermelho
Olha aí, bem próximo do vermelho, marrom. Então, aqui já está maquiada a cabecinha do nosso cãozinho. Agora eu vou partir para a maquiagem do corpinho, maquiagem corporal. Então, eu venho com um pincel maior, vou usar o vermelhinho, maqueio um pouco a barriguinha. Um pouco essa região do pescoço, depois eu venho e retomo, depois que eu colocar a cabeça, eu coloco um pouco mais de maquiagem entre a cabeça e o pescoço. A cauda eu vou maquiar um pouco com o marrom. Só para dar um destaque para a cauda. Apoiar numa bancada, porque assim fica mais duro, o pigmento sai mais fácil. Desculpa, pessoal, só um minuto. Pronto, acalmou. Maquei um pouquinho da cauda. Vai dar pouca diferença, mas já dá. Depois, caso vocês queiram vir maquiando mais, pode maquiar mais. Pezinhos. Marrom. Solinha do pé. Eu faço de um lado e do outro, que é para entrar na lanugem em todas as direções. Porque a lanugem pigmenta de todos os lados, a gente fazendo isso. Posso pegar um pincel menor e acentuar estas áreas. Ele tá com um pouco de preto, que eu usei para o focinho. Vai ficar até interessante esse matiz. E um pouco de preto aqui. Essa mistura de tons vai ficar interessante. Ficar um tom de marrom mais rústico. Tirar esse fiapinho. Só para poder diferenciar a solinha do pé do resto da perninha. Agora aqui acomodo com o mesmo pincel que eu estava trabalhando a parte maior. E olha aí, já ficou a solinha do pé, pronto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e já volto com vocês. Pronto, trabalhei as duas perninhas, né? Elas estão já matizadas. Agora eu vou decidir quem vai ser a direita e quem vai ser a esquerda. Uma ficou um pouquinho mais gorda que a outra, se na hora de encher, aqui ficou com menos enchimento, aqui ficou com um pouquinho mais. Vai dar um pouquinho de diferença só quando olhar na frente, mas vai ser pouca diferença. Eu vou optar por essa parte como parte interna da perna. Então, deixa eu deitar a perna para lá, vir com o marrom e matizar a parte interna da perninha. Matiza na região
onde seria respectiva a coxa, na parte interna, com marrom, e matiza a área da frente, onde seria o joelho no animalzinho. Faz a mesma coisa na outra. Pronto, 2 perninhas maquiadas. Aqui, ó. Agora reserva as perninhas, vamos aos bracinhos. A mesma coisa, olha, o bracinho quando eu enchi, eu deixei a parte da mãozinha mais cheia e a parte que vai ficar respectiva aos ombros mais murcha. Então, aqui tem mais enchimento na região da mãozinha e aqui em cima mais murcho, para que ele não fique com os bracinhos abertos na hora que eu juntar. Então, aqui, ó, espelha os bracinhos para você saber aonde você vai maquiar. Tô puxando do vermelho para o marrom. Então, eu vou maquiar aqui, ó, a parte de dentro, respectiva ao ombro. E a parte de dentro da mãozinha e da ponta. Parte interna, onde ficaria a palminha da mão e a pontinha do braço. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Já eu volto. Pronto, maquiagem finalizada. Agora vai ficar a parte da montagem do corpo. Agora a gente vai partir para a montagem do corpinho. Vamos começar prendendo a cabecinha ao corpo. Então, reserva braços, pernas. Vamos prender a cabeça ao corpo. Então, centraliza o corpinho, nessa parte aqui onde a gente fez os arremates da costura. Centraliza a costura da frente e costura das costas, posicionando a cabecinha ao corpo. Dessa forma. Pode colocar uma agulha, aí no caso eu vou trabalhar uma agulha um pouco maior, tá, pessoal? Aqui eu tô trabalhando uma agulha um pouco maior. Fio de pesponto, fio duplo, deixa aquela argolinha no final. Vou começar pela frente aqui, então preciso dar só uma travada nesse nó. Travei o nó. Agora posiciono a cabecinha, vejo a direção que eu quero, se é mais para trás, mais para frente. Eu gosto que ela fique numa posição mais reta com relação ao corpo. Então, agora a gente vem prendendo essa cabeça. Um ponto na cabeça, um ponto no corpo. Se a agulha estiver oferecendo resistência, troque-a, mas normalmente dá. E a gente precisa de uma linha um pouco mais firme, num tom perto do tom do tecido. Olha, deixa a linha paralela, a linha da costura da cabeça com a linha da costura do corpo. Vai fazer isso na volta toda da cabeça, até fixar a cabeça ao corpo. Vou fazer isso e já eu volto. Pronto, fixei toda a cabeça ao corpinho, tá bem firme. Agora, eu vou sair num ponto onde eu quero os braços. Então, eu vou posicionar o primeiro braço. Olha, essa posição me parece boa. Não tá muito em cima do pescoço, bem centralizada no meio do corpo. Então, é aqui que eu vou sair com a agulha para prender o braço. Olha, aqui. Vamos ver, ó. Aqui é a posiçãozinha, a posição do bracinho. Então, eu introduzo
na parte da frente do braço, pego um pouco de enchimento e saio com mais ou menos meio centímetro para trás. Igualzinho a gente faz esse bracinho articulado de boneca. Dá a mesma distância no corpinho e sai o mais reto possível do outro lado. Puxo. Agora venho e prendo o outro bracinho. Saí atrás, então eu pego aqui atrás e saio lá na frente. Vamos ver se os dois estão na mesma altura. Estão. Caso tenham dificuldade, marquem com alfinete primeiro. Coloca os bracinhos, posiciona direitinho, depois marca com a caneta. Como a gente fez com os olhinhos, faz com os braços também, ó. Fixei os dois bracinhos, passo novamente. É bom passar umas 2 ou 3 vezes para que esse braço fique bem preso. Vou fazer isso e já volto com vocês. Fiz 3 voltas, cheguei aonde eu comecei. Olha, o bracinho tá bem preso, bem articulado. Então, chegando aqui, dá uma puxadinha. Puxa mesmo, para que isso fique bem fixo. Segure a linha, dá uma volta pelo braço, passa por dentro dessa argola que ficou. Segure até essa linha se ajustar, dando um nó. Agora eu vou sair aonde eu quero as pernas. Bom, vamos marcar onde a gente quer a perna. Terminada essa pence debaixo do corpinho, o ponto da perna é mais ou menos 1 centímetro ou meio centímetro para cima. Olha, é isso aqui, tá vendo? Então, olha, a base vai ficar a meio centímetro acima da linha da pence. Então, aqui está a pence, a base da perninha vai ficar aqui. Então, a gente vai fazer um ponto como se fosse aqui no centro, entre a base, que dá meio centímetro, e o final da pence. Então, a gente vai sair com a linha aqui. É que esse refil tá sem tinta, mas vai sair aqui, ó, nesse ponto, tá ok? Então, vamos lá. Introduz a agulha aqui dentro, por isso que precisa ser uma agulha grandinha. Pode ser até maior que isso, viu, pessoal? Aqui, eu acho que esse tamanho aqui já tá razoável pra gente trabalhar. Ali, esse é o ponto. Agora eu fixo com um nozinho, só pra essa linha não sair daqui. Eu vou dar uma afundada, uma prévia afundada nessa região, para que as pernas não fiquem tão abertas. Então, eu introduzo a agulha aqui e saio no mesmo ponto do lado oposto. Vamos ver se está certinho. Se ela sai retinha, sai. Segura essa argola desse lado. Deixa eu puxar a linha aqui. Pronto, segurei a argola desse lado. Dou uma distância de uns 2 milímetros e volto para alçar essa argolinha do lado de lá para afundar meu ponto. Isso. É isso aqui que eu quero. Tá vendo? Afundar dos dois lados. Para que a gente consiga que a perninha não fique tão aberta. Agora eu venho e fixo a perninha. Belisco aqui a parte de trás da perninha, pego um pouquinho do enchimento e dou meio centímetro. Introduzo com a mesma distância na parte da frente. Eu entrei pelas costas, tô saindo pela frente. E saio na frente do outro lado. Faço a mesma coisa agora, pego a parte da frente, vamos posicionar a perninha, ver se está na mesma altura. Está.
Então, aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar no foco, né, gente? Não adianta colocar fora de foco, ó. Deixa eu posicionar as duas perninhas. Tem que ficar... eu gosto de fazer isso olhando pra mim. Aqui. Aqui, filmar e fazer um pouco complicado. Aqui, ó. Então, vamos ver onde saiu a linha e a agulha. Aqui. Então, o belisco sai na parte da frente. Belisco aqui é a parte da frente da perninha. Pega um pouco de enchimento e sai lá atrás, dando uma distância de meio centímetro. Volto lá para onde eu iniciei. Vamos puxar ver se está correto isso daqui. Olha, está. A altura está certa. Então, agora eu vou fazer isso. Eu vou passar puxando assim, vai tensionando a linha, tá? Puxando de um lado para o outro, umas 3 vezes passando essa linha. Entre as pernas e o corpo, umas 3 vezes para poder travar essa linha. Vou fazer isso e já volto. Pronto, pessoal. Já travei aqui a linha, dando aquela voltinha, como eu fiz nos braços. Agora é só introduzir esta agulha aqui por dentro e sair em qualquer parte lá atrás do corpinho. Já dei o nó. Tá bem arremetado. Pronto. Nosso cachorrinho fofinho está feito, bem articulado. Tá vendo? Bracinhos e perninhas bem articuladinhos, ó. Olha aqui, que bonitinho. Então, nós temos mais um mascote. Falta agora só mesmo fazer o acessório, que é uma boinazinha. Eu vou fazer a boina para ele, para que vocês vejam como é feita a boina, como eu fiz para o ratinho. Então, a diferença dele para o ratinho são as orelhas e a cauda, tá? A cauda do ratinho é mais comprida, é colada, não é costurada, né? A gente vira, dobra ao meio, cola e depois costura aqui no corpo, como eu costurei essa cauda, a montagem dela só que é diferente. Essa aqui foi toda costurada, a dela não. Você dobra, cola um dos lados, depois costura igual costurou a cauda aqui, embutida, tá? E as orelhinhas do rato são diferentes, mas você prende do mesmo jeito, tá? Só que as orelhinhas do rato vão ficar aqui para cima. Mas a confecção é a mesma do cachorrinho, ok? Essa mesma confecção aqui. Então, vocês vão me perguntar, mas para que tanto trabalho para fazer uma peça pequena? Como comentou uma querida amiga minha no vídeo que eu fiz de prévia, explicando, né, a questão dos fios, né, para tecidos elásticos, né, o uso do fio, do cuidado, do corte, né, de riscar molde seguindo o fio do tecido, que é o fio da trama do tecido, no caso que eu estou trabalhando, e não da elasticidade, porque você pode usar essa peça como mascote dos seus bonecos. Uma das utilidades é essa, você pode usar como mascote dos seus bonecos. Então, quando vier algum cliente escolher um boneco ou uma boneca, você pode oferecer, falar, olha, ele tem a boneca ou o boneco tem uma muda de roupa ou de calçado, algum acessório e tem um mascote, né? Aí você pode oferecer os mascotes dos bonecos, serve como mascotes. Muito obrigada, Anne, pela sugestão. A minha querida Anne, minha amiga Anne, lá do Sul, lá de Blumenau, que deu essa sugestão, né, no vídeo que eu fiz a prévia, perguntando se vocês gostariam de ver o tutorial ou não. E, independente disso, servem para decoração. Como eu fiz o alfineteiro da ratinha, vocês podem utilizá-los também em alfineteiros. Vocês podem utilizá-los como chaveiros.
como pingentes de enfeites para cortinas, quartos de bebês, para guirlandas de maternidade, de porta de maternidade. Eles são utilizados também. Então, tem uma infinidade de uso para esses pequenos amiguinhos nossos. São fáceis de fazer. Esse, por exemplo, foi inteirinho costurado à mão. Eu optei por costurar à mão, porque eu gosto de costurar à mão e é uma peça pequena. Então, pode ser feito à mão ou à máquina. No caso de ser feito à mão, você pode levar essa peça para qualquer lugar. Se estiver, por exemplo, esperando num determinado local para ser atendido, por exemplo, num consultório médico, você pode ir fazendo, montando. E é um diferencial para o seu trabalho, porque você oferece mais um elemento para o seu cliente, né? Então, você faz um diferencial para o seu trabalho. Então, espero que você tenha gostado até agora. Se gostou, já sabe, deixa seu like, isso ajuda o canal, né, a crescer, a chegar a mais pessoas. Comentem aí se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão. Deixe seus comentários, são bem-vindos. Eu agradeço para quem participa sempre, né, do canal. E agora só vai ficar faltando a boinazinha dele, que eu vou providenciar, explicar um tutorialzinho básico de como montar a boina dele. E o cachecol que foi feito para o ratinho, pode ser feito para ele também. Mas temos aqui o nosso cachorrinho, com o mesmo molde adaptando-se fio e alguns elementos, como as perninhas, a cauda e a orelha. O mesmo molde que foi feito uma coelha, no mesmo tecido, no mesmo tipo de tecido, a gente faz um outro animalzinho. Então, espero vocês para a gente finalizar essa peça com alguns acessórios e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se não está inscrito no canal, inscreva-se, eu agradeço e a gente se vê. Até mais, tchauzinho!